Bom, então, oficialmente, gostaria de abrir o evento. Meu nome é Diego Severo, sou docente do Instituto Federal Farroupilha Campos Alegrete, faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas aqui do campus. Faço abertura, então, né, da quarta semana da consciência indígena do Campos Alegrete. Ela começou em 2015, com pequenos movimentos, né, de conseguir trazer os povos indígenas para dentro do campus. A gente, num primeiro momento, trouxe algumas pessoas de Santa Maria, e depois a gente foi fazendo as atividades que nos foram aí tidas, né, pela nossa região e pela nossa situação financeira também do campus. Esse é um evento que é realizado e organizado pelo NEAB Campus Alegrete, mas ele conta com a parceria do canal Tramas, da Universidade Federal do Pampa, aqui de Alegrete também, especialmente na pessoa da Maria Cristina e também da Amanda, né, que é a responsável pelo canal. Também contamos aí com a parceria, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros lá, né, na pessoa aí do professor Giovanni, do professor Miguel Ângelo, que nos apoiam aí, né, e ajudaram fortemente na divulgação desse evento também. Eu queria passar, nesse primeiro momento, né, antes de passar para o Zaqueu, para a coordenadora de ações inclusivas do Campus Alegrete, a Marielle da Silva, né, para fazer uma apresentação geral, nossa, rapidamente. Em seguida, a gente passa para o Zaqueu, né, não sei se talvez o Giovanni, o Miguel Ângelo também queiram falar alguma coisa. Então, por favor, Marielle. Boa noite a todos e a todas. É um prazer ter-os aqui hoje, aqui conosco. É um prazer poder trazer essa fala. E nós, dentro do IFAR, nós temos a coordenação de ações inclusivas. Ela é responsável por trabalhar em torno do respeito, a igualdade, com discussões étnicos raciais, e cada vez que podemos trazer uma atividade como essa, nos deixa muito orgulhosos do nosso trabalho, das nossas ações enquanto seres humanos e seres sociais, né? Então, agradecemos muito a presença de todos e desejamos um bom evento. De forma breve, assim, né, Diego, apenas parabenizar ao Diego, a Maria Cristina e a Amanda, né, por essa organização, por esse trabalho mais efetivo. Dizer que estamos muito ansiosos, então, para escutar e para conhecer também a fala, né, e a perspectiva do Zaqueu. Então, assim, enquanto na direção do ensino do Campus Erechim, também enquanto NEABI, do Campus Erechim, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, parabenizar e agradecer essa oportunidade de estar conectado com vocês. Então, obrigado a todos novamente. De imediato, passo a palavra para o Zaqueu. Né? O Zaqueu é indígena do povo Caingangue, mora na terra indígena da Guarita, é pedagogo pela Unijuí, me corrija se estiver errado, especialista em educação de jovens e adultos pela URGS, é mestre em educação pela URGS e faz doutorado em letras pela URGS também. Então, Rafael, Zaqueu, seja muito bem-vindo, né, na nossa instituição, e que a gente possa tecer parcerias aí ao longo do tempo para outras atividades aí com todos esses parceiros. Muito obrigado. A palavra está contigo. Isso. Boa noite, Diego. Boa noite, colegas, né, pesquisadores, né, que se preocupam com a questão da humanidade, né, onde a gente busca a escavar, né, e buscar o desafio para a gente poder mostrar à sociedade que é de importante, ainda enquanto seres humanos, para levar adiante essa consciência, onde todos tenham voz e vez, enquanto existimos aqui como povos nativos, né? Consigo me escutar bem agora, Diego? Sim, estamos escutando bem. Tá bem. Então, quero brevemente fazer uma
apresentação minha, né? Depois eu quero tratar um pouquinho da questão da educação escolar indígena, né? Que é o nosso objetivo. Também, e depois a cultura caingangue, né? Diego, aos colegas também, né? Na minha trajetória educacional, né? Eu tenho enfrentado muitos desafios e muitas barreiras e bastante acolhimento, né? Por parte das instituições onde eu estudei. Eu sou Zaqueu Claudino, né? Sou natural da terra de Naguarita. Na época, eu saí da aldeia para estudar e depois voltar a trabalhar junto ao meu povo. Eu tenho graduação em Sociologia, também sou pedagogo, graduado, licenciado em Pedagogia, especialista em Educação Profissional, né? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, né? Também sou mestre, né? Pela Universidade também Federal, a URGS, e atualmente, né, estamos escavando bastante aí para buscar o nosso título de doutor, né? Estamos fazendo doutorado na URGS, em letras, né? Especificamente na área da literatura. Então, eu quero mostrar um pouquinho a trajetória da educação escolar indígena, né? Aí da década de 70, 80, onde o SPI, né, Serviço de Produção ao Índio, justamente com a FUNAI na época, né, foram introduzindo a sala de aula, a escola, a alfabetização dentro das terras indígenas, onde na década de 80, por ali, eu fui para a escola pela primeira vez, né, aos 13 anos de idade. Então, eu não sabia muito bem falar o português na época, né? E aí, atualmente, eu não consigo falar corretamente português, né? E, então, na época, quando o SPI, a FUNAI, introduziram a educação escolar, né? Na terra indígena Guarita, né? O objetivo era para você aprender a falar português, né? Esquecer a língua caingangue e, especificamente, falar a língua portuguesa. E, ao mesmo tempo, ser alfabetizado. Então, eu fui alfabetizado lá pelos 13, 14 anos de idade. Né? Não sabia muito bem o que eu estava fazendo lá, mas meu pai e minha mãe, né, nos obrigavam a ir na escola. E, na época, era muito restritivo assim, para a questão da nossa fala, do idioma caingangue, falar o idioma na escola, mesmo estando dentro da terra indígena. Então, a questão era esquecer a língua caingangue e falar o português. Esse era o objetivo da escola na época, né? Então, isso aos poucos foi, né, ocultando, né, a nossa cultura, o nosso idioma, né? Então, aos poucos, a escola também foi tomando esse espaço, né? Do estar caingangue, né? De viver caingangue, né? Então, na época, a escola estava com esse objetivo. Então, quando nós íamos para a escola, com meus parentes aqui, né? Aqui na terra da Guarita, né? Os professores e as professoras eram todos brancos, né? Elas eram, né, especificamente mulher, esposa dos chefes de posto na época, né? Então, o objetivo era fazer com que a gente esquecesse a língua caingangue, né?
deixasse de lado para aprender uma outra língua, que é a língua portuguesa. Então, esse era o objetivo. Então, teve muitos episódios que aconteceu enquanto estudava, né, naquela época, ali na final da década de 70, 80, né, onde, quando nós saímos para o recreio, era o horário que eu mais gostava, né, porque daí a gente podia falar em caigangue com os parentes, com os coleguinhas de sala de aula, né? Só que tinha uma questão que chocava muita gente, né? Então, na época, as merendeiras, que também eram esposas dos funcionários da FUNAI, né, elas obrigavam nós a pedir a merenda em português. Se nós pedíssemos em caigangue, você voltava lá para o final da fila. E se sobrasse a merenda, você comia. Senão, você ficaria sem a merenda, né? Então, esse era uma das questões que me marcou bastante. E uma outra questão era quando estávamos em sala de aula, teria que responder o professor ou a professora em português. E muitos de nós, na época, nós não dominávamos a língua portuguesa. Então, tinha uma espécie de um chaveiro que tinha na época, onde você não conseguia falar bem em português, ou claramente a resposta para a professora, aquele espécie de chaveiro era tipo um colar, né? Aí tinha uma espécie de um chaveiro, né, no colar, que é onde você, no intervalo, você carregava aquilo no pescoço, em forma de que as professoras nós incluía, né, na turma daquelas pessoas que não sabiam falar português. Então, isso chocava muita gente. Então, teria que estar muitas vezes ensaiando aquilo que ia falar aos professores. Então, são coisas que marcou bastante a gente, né? Então, a escola, aos poucos, ela veio fazendo isso e tomando o espaço, né, do nosso ser caigangue, né? Mas, lá na frente, né, quando eu comecei a entender que a língua portuguesa, né, a escola, poderia ser uma ferramenta para a gente usar em favor do nosso povo, né? Isso fui entendendo aos poucos. E hoje, claramente, né? Hoje eu, né, digo que a escola, né, até indígena, imposto pelo Estado, né, ela, de uma forma ou outra, colaborou para que nós tivéssemos, né, essa oportunidade de aprender, né, na escrita, ser alfabetizado na escrita e tanto na leitura, para a gente poder defender o nosso povo. Então, aquilo que a gente sofreu, né, os próprios professores, né, na época, denigrindo o nosso idioma, inferiorizando o nosso idioma, fez com que nós buscássemos mais entendimento para poder defender o nosso povo, né? Hoje, eu diria que a escola dentro de uma terra indígena é um ponto de referência, né? Claro que a educação escolar indígena hoje, ela está engatinhando. Tem 40 e poucos anos de caminhada a educação escolar indígena, né? Por isso que eu falo que a recém estamos engatinhando com a educação escolar indígena, né? Mas já serviu, né, para a gente poder alcançar alguns objetivos nossos, né? Onde a gente teve essa oportunidade de sair da aldeia para estudar, né,
para buscar conhecimento, para poder depois voltar e defender o nosso povo, né? Então, depois, lá pela quinta série, sexta série, né, do antigo ensino, o antigo primeiro grau, ensino médio, né, a gente saía da aldeia, caminhava entre 12 quilômetros para ir para a cidade, para estudar a pé, e voltava 12 quilômetros a pé. Se chovia ou não chovia, nós teríamos que ir lá, porque nós tínhamos um objetivo, né? E na minha família, né, na minha família, do meu pai, da minha mãe, fomos duas pessoas que conseguimos buscar esse objetivo, que é eu, né, e a minha irmã, a Marli, que hoje, atualmente, ela é professora, né, do Estado também, né? Então, a gente conseguiu alcançar algum objetivo. Só que só isso não estava bom, né? Então, eu tive que sair fora da aldeia para ir para a universidade, né? Indo para a universidade era um outro desafio, porque quando eu fui à universidade já com quase 30 anos, né, a, a minha família, meus filhos, minha esposa, iam ficar na aldeia, né? E nós não tínhamos ajuda de custo, nada da FUNAI, né? Nem de uma instituição que nos acolhesse para isso, né? Então, foi peregrinando nos grandes centros, né, das grandes metrópoles, para poder buscar, né, um título, uma graduação, para poder, né, sentar de igual para igual, né, com qualquer político, né, que determina algumas leis, né? E foi isso que era o nosso objetivo, que nós via o nosso povo sofrendo, né? E nosso povo precisava de alguém que tivesse essa coragem e buscasse esse objetivo. Eu fui uma das pessoas que a liderança na época, o cacique Samuel, né, que era o cacique aqui da terra indígena Guarita na época, ele foi uma das pessoas que apostou em mim, né? Então eu fui para a cidade estudar, eu tinha uma ajuda de custo da liderança na época, né? Então eles me mandavam alguma alimentação, alguma cesta básica assim, né, para mim poder me manter na cidade. Só que ficar sozinho na cidade também era dificultoso, porque a minha esposa, meus filhos estavam aqui na terra indígena. E a gente sente saudade, né, das pessoas, né, dos parentes nossos. E quando você entra numa universidade, quando você é indígena, você é um diferente. Aí você faz sucesso no primeiro semestre. Mas daí no segundo semestre você já é escanteado, né? Trabalhos que é para fazer em grupos, muitas vezes você era, né, não tinha convite para você entrar em grupo para fazer trabalhos, né? Então isso foi uma forma de receber uma discriminação, né? Estava acontecendo, né? Mas a própria instituição não estava preparada para receber o indígena na instituição. Hoje temos algumas instituições que têm um programa específico para atender os parentes, né? Hoje está muito bom, em partes, né? Em algumas partes não, né? Porque nós precisamos que a instituição ela precisa entender e conhecer a questão indígena, a questão cultural. Quando você sai da aldeia para enfrentar uma selva de pedra, muitas vezes você não tem conhecimento lá, não tem conhecido lá. É você e a universidade. Então, isso aos poucos a gente foi desbravando, né? Fomos quebrando essa barreira. Essa barreira, né, tornou muitas vezes nós mais fortes para conseguir o nosso objetivo, né? Esse era um objetivo que a gente teria que buscar,
uma graduação com título de uma instituição universitária. Porque o branco, a branca, que trabalhava dentro da terra indígena como professor e professora, ou até mesmo na área da saúde, muitas vezes falavam, diziam, né, para nossos parentes, que nós não temos formação para ocupar espaço deles. Né? Então, nós fomos colocando na cabeça dos parentes, né, dizer que nós temos que buscar o entendimento para buscar uma graduação, para poder ir ocupando nossos espaços dentro da terra indígena. E, aos poucos, isso foi acontecendo. Né? E a educação escolar indígena, a escola em si, ela ainda não atende, de fato, a questão da nossa cultura, questão específica, né, como Caingangue, ao qual eu pertenço. Porque eu quero tocar um pouco da cultura agora, né, depois eu volto de novo na área da educação, porque na cultura você tem alguns rituais que você precisa, né, passar para ritual para você, né, se tornar homem. Né? Então, você passa da vida de criança, um ato cerimonial da vida de criança, para a vida adulta. Né? Aí, quando você passa da vida adulta, você está pronto para casar. Né? Igualmente a menina, a moça, né, Caingangue, quando ela tem o primeiro corte de cabelo, né, quando ela vê o primeiro corte de cabelo, que é notado fisicamente, percebe, né? Quando a mãe, os padrinhos, o pajé, o pião, eles cortam o cabelo da moça, né? Corta curtinho, é sinal que ela está pronta para casar. Por quê? Como está pronta para casar? Porque, né, quando ela passa da vida de criança para a puberdade, né, a menina começa a menstruar, né? E quando ela tem essa fase, né, então se corta o cabelo. Então, é indicando que ela está pronta para casar. Inclusive, já pode ser mãe. Né? Então, a escola teria que trabalhar essa questão. E esse espaço está sendo ocupado pela escola. Por quê? Por que está sendo ocupado? Porque o Estado brasileiro, né, mesmo que tenha a lei, né, dizendo que a educação escolar indígena é autônoma, ela tem suas próprias metodologias, sua própria pedagogia de como ensinar e aprender e transmitir o conhecimento, né? Ela não atende de fato, né, a nossa sociedade. Porque o governo, né, ele fala que a sociedade indígena tem toda a autonomia de formalizar o seu próprio currículo, né, seu calendário escolar, né? Mas só que na prática isso não acontece. Então, isso vai ocupando o espaço dos nossos velhos, da nossa memória, da nossa biblioteca, que são os velhos. A biblioteca velha. Então, isso não está sendo contemplado no currículo da escola. Né? E para a gente fazer com que isso seja atendido de fato, realmente nós temos que ter essa autonomia. E essa autonomia só vai acontecer, né, se realmente o Estado brasileiro, né, deixar nós construir o nosso próprio currículo escolar de acordo com a cultura indígena, seja ela Caingangue, Guarani, Xetá, Charrua, Chavante, Caiapó, né, os povos do Xingu, né? Se isso realmente acontecer, nós estamos voltando para casa. Por que eu falo voltando para casa? Porque a minha tese que eu estou escrevendo, né, hoje, eu tenho um título lá que é Do Silêncio, a Conquista e a Volta para Casa. É quando a gente
acorda aquilo que está adormecido dentro de cada um de nós, né? Acorda aquilo que está adormecido dentro de cada um de nós, né? E a conquista é quando você domina tudo isso que eu falei antes, a nossa questão cultural, dos velhos, né? Dos nossos ritos, dos nossos encantos, né? Quando a gente voltar isso, né? E quando a gente volta para casa, é porque a gente está dominando, é que a gente já pode estar escrevendo o nosso próprio currículo de acordo com a cultura de cada povo. Isso sim, a gente pode estar sendo autônomo, porque eu falo muito em questão de a educação escolar indígena, ela ser caiganguizada, né? Porque eu quero voltar também agora um pouco na cultura, porque quando, primeira vez, depois que eu passei o ritual de iniciação à vida adulta, né? Eu passei da puberdade para a questão da vida adulta, o meu sogro, né? Já foi eu pedir, né? Para os meus pais para me ser, né? O genro dele, o iambré dele, né? Por causa das alianças, né, de casamento, porque nós temos as nossas marcas, as marcas tribais, os clãs, né, Camé e Cairu. Então, quando eu casei, eu fui morar na casa do meu sogro. E isso acontece com nós, caingangue, né? Então, quando eu vou para a casa do meu sogro, morar lá com a minha esposa, né, eu vou ter um novo aprendizado. Porque eu vou estar construindo uma família com a filha do meu sogro, aonde eu vou aprender a ter o conhecimento do clã oposto, o clã complementar, né? E aí, esse clã, que é o oposto do meu, que eu sou Camé, da marca comprida, Retei, né? E da minha esposa error circular, né? Que é o Cairu, eu vou ter um novo aprendizado de como lidar com os parentes da minha esposa. Inclusive, né, ajudando-nos a fazer o dia a dia na casa do meu sogro. Né? E isso, né, a escola hoje, o espaço educacional da escola indígena, não contempla isso. Né? Então, por isso que eu falo em caiganguizar a escola, onde nós teríamos que ter um professor Camé e um professor Cairu, para que possa ocupar esse espaço, o espaço do sogro, o espaço do iambré, para poder transmitir dentro da cultura esses saberes milenares que nós carregamos até os dias de hoje. Né? Quem fala o caigangue, quem conhece a cultura, né, está sempre reproduzindo essa questão específica que é da nossa cultura. Né? E a escola, hoje, né, teremos que buscar junto, né, as instituições para que as próprias instituições universitárias possam, em forma de literatura, né, organizando essa literatura e dizer para o Estado brasileiro que precisa, né, os povos indígenas ter autonomia para poder escrever a sua própria escola, inclusive o seu próprio currículo, seu próprio calendário, para que nós possamos continuar cada vez mais sendo caingangue. Porque, olha só, como eu falei antes, a escola, quando eu fui pela primeira vez lá, com meus 13, 14 anos de idade, para a escola, aos poucos, ela foi tentando fazer com que eu esquecesse do meu idioma caingangue. Né?
Só que era o objetivo do Estado brasileiro. Queria, a todo custo, né, incluir a sociedade indígena, né, dentro de uma comunhão nacional, para que o Estado brasileiro pudesse, aos poucos, né, colonizando nossos terras, os nossos espaços, as nossas memórias, nossos moaré, né, os nossos plur, né? Então, isso era o objetivo do Estado brasileiro. Só que o povo indígena, né, mesmo não tendo essa instrução, teve a inteligência de ir se afastando, negando, né, de ser incluído nessa comunhão nacional para que a gente possa continuar sendo quem. Veja bem, nós, povos indígenas, nós temos, né, hoje a gente busca, dentro do nossos estudos, nossas pesquisas, a gente busca identificar e dizer à sociedade brasileira e mundial que nós, povos indígenas, vivemos há mais de 15 mil anos de existência na América do Sul. Então, para apagar uma memória de tantos mil anos, é difícil. Não conseguiram lá no século XVI, quando aportaram nos nossos portos aí, né, na região litorânea, né, do nosso Brasil. Então, não conseguiram nos exterminar naquela época, mesmo com a violência, mesmo com o açúcar envenenado, mesmo com a roupa contaminada, com doenças, não conseguiram, né? Então, nós estamos aí agora, né, atravessamos o século XVI, XVII, XVIII, XIX, atravessamos o século XX, agora estamos em pleno século XXI. Então, eu acredito que nós, povos indígenas, vamos continuar por mais séculos e séculos aí pela frente, né? Então, o que nós buscamos idealizar é fazer com que a nossa escola, a educação escolar indígena, atenda, de fato, especificamente, os nossos anseios. Porque nós temos hoje pesquisadores caingangue, pesquisadores guarani, temos outros pesquisadores lá na região norte do país, né, que pesquisa a educação escolar indígena, tanto na educação, tanto na área da saúde, tanto na área da antropologia, inclusive, né, tu, né, Diego, né, esteve também por aqui, né, buscando, escavando, né, esse saber aí com nossos velhos, né? Então, eu acredito que a gente vai atravessar mais séculos pela frente, né? Então, voltando à educação, né, precisamos, sim, cainganguizar a indígena. Onde nós podemos atender a nossa sociedade, as nossas crianças, sem um determinado horário, sem um determinado tempo, né, para aprender, para ensinar, inclusive para estar junto, sentar da mesma altura e olhar na mesma altura dos olhos das nossas crianças e dizer para eles, né, que nós somos aquele povo que continuamos aqui e precisamos continuar. Porque se nós não fizermos isso, buscar a nossa autonomia, a educação escolar é a base de todo um conhecimento, inclusive para buscar esse entendimento da democracia, né, para poder a sociedade nós enxergue como um povo coletivo, um povo milenar, um povo que continua aqui, né, mesmo, né, transformados, né? Eu não digo transformado de índio para branco, mas tendo esse entendimento da interculturalidade, né? Estar transitando dentro da terra indígena,
dentro da cultura caingangue, e entendendo também, né, a cultura não indígena da sociedade envolvente, né, e buscando todo esse conhecimento científico que a universidade, né, ela propôs para todo estudante, todo pesquisador que busca conhecer esse lado, né? Então é importante isso, né? Buscarmos esse entendimento para poder nós transitar, né, de ambos os lados, né, dentro da cultura caingangue e dentro da sociedade envolvente, para poder mostrar que nós também somos capazes, né? Teve uma época onde nós quase não tinha já essa abertura, né, de fazer com que nós indígenas tivéssemos a oportunidade de estarmos, né, trabalhando com o nosso próprio povo, porque nós não tinha formação. Hoje temos essa oportunidade de buscar esse saber lá fora e sentar de igual para igual com qualquer membro da sociedade envolvente e dizer que nós existimos e dizer que nós dominamos essa ciência do branco e a ciência indígena. A gente poder colocar de igual para igual, né, dentro da terra indígena, nas escolas indígenas, para poder fazer com que o nosso povo, né, continue buscando, né, um entendimento, né, do conhecimento científico para poder dizer aos nossos futuros líderes, né, que são as crianças, dizer que a sociedade indígena, né, tem mesma vocação, ou quem sabe até a superioridade em vocação, para atender o seu próprio parente. Né? Isso faz com que me lembre, né? Isso faz com que eu me lembre de uma passagem quando eu estava na universidade, né? Quando eu ainda fazia graduação. Teve um momento lá que um colega meu falou para mim assim, Zaqueu, você agora está com uma calça jeans, né? Tá de sapato, tá de camisa, inclusive está usando um celular, inclusive você até notebook na tua mochila, você não é mais índio. Ele falou isso para mim, né? Um colega meu. E eu falei para ele, como é que deixa de ser branco? Como é que você deixa de ser negro? Como é que você deixa de ser índio? Né? Como é que alguém vem lá da China? Como é que alguém vem lá do Japão? Vem da Alemanha? Vem da Polônia? Ele vai chegar aqui no Brasil só porque pisou no Brasil, que é terra indígena, ele vai ser índio? Não. Ele vai ser o que é. Vai ser alemão, vai ser japonês, vai ser chinês, né? Vai ser polonês. Então, nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. Eu posso ser tudo que você é, sem deixar de ser índio. Eu respondi assim para ele. Então, a partir daquele momento, a gente ficou amigos. Né? Ele viu que no entendimento, né, eu dei uma resposta superior para ele, sem magoar, né, e sem demagogia nenhuma, né, para ele poder entender que nós, povos indígenas, somos capazes de estarmos ocupando os mesmos espaços onde membros da sociedade envolvente sentam, que é os bancos das universidades. Então, isso marcou muito essa passagem minha na época, né? Hoje somos grandes amigos, né? Ele me manda a mensagem, né? A gente conversa e troca e-mail, inclusive troca, né, opiniões, né, de trabalho. Muitas vezes eu orientei ele também sobre uns trabalhos que ele está fazendo no mestrado, né? Então, grandes amigos, né? Então, para a gente poder ter esse entendimento, né? A gente precisa, né, estarmos atentos
as questões que acontecem. Voltando à educação escolar indígena, a escola em si, né, uma parte ela é bom, né, ela é bom. Partes ela um pouco ela oculta, né, os saberes indígenas, porque os currículos já vêm formatados, não tem espaço para o saber do conhecimento indígena dos velhos estar dentro lá registrado no próprio currículo, né? Hoje não temos essa questão de trazer o velho para dentro da escola para poder fazer com que a nossa cultura seja representada às nossas crianças, né? A partir de uma fala de um velho, né? Então, a escola, aos poucos, ela está comprimindo isso, né? Então, a gente precisa, de fato, né, escrever o nosso próprio currículo, né? E para a gente buscar esse espaço, é só, né, através das instituições de ensino, que são as universidades, dando abertura para nós, para a gente poder dialogar a partir dali com o Estado brasileiro, inclusive o MEC, né? Que não adianta ter as leis bonitas, escritas, como é a nova Constituição, né? E ela ser praticado no dia a dia nas escolas indígenas, né? Então, eu vejo isso, né, como uma pequena barreira, mas eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá, né? Porque a própria lei 11.645, onde ela dita, né, que ela é de março de 2008, né, onde ela dita, para te ver quantos anos já faz, né? Ela é de março de 2008. E quantos anos já faz, né? Já estamos passando 12 anos, 11 anos, né? 12 anos, 13 anos, né? A partir da promulgação dela. E nenhuma instituição da sociedade envolvente, seja a própria escola ali de fora, até a própria instituição de ensino superior, ainda não colocou no seu currículo a história e a cultura indígena a partir da Lei 11.655. Então, a gente precisa ter esse diálogo, né, para a gente poder fazer com que a nossa sociedade em dia seja valorizada, né? Então, precisamos, sim, fazer esse diálogo, né? E é a partir da instituição de ensino superior que a gente faz isso para poder mostrar ao Estado brasileiro, né, que precisamos, sim, que somos um povo que ajudamos a sociedade brasileira, né, crescer, né? Temos essa miscigenação, né, desde o Chuí ao Iapoque, né, onde nós, povos indígenas, né, contribuímos, né, para essa sociedade brasileira hoje está o imensidão, né, que temos milhões de pessoas, né, inclusive nos nossos afazeres do dia a dia, muitas questões que a sociedade indígena, a sociedade envolvente tomou para si como sendo delas, né? Inclusive temos hoje nomes de cidades, né? Temos nomes de municípios, né? Que é em nome de estado também, que vem de uma idioma caingangue. São resquícios que ficam e muitas vezes o nosso povo não é lembrado e precisamos fazer com que isso possa acontecer, né? Voltando lá para a educação escolar indígena, a escola hoje, colegas, eu falo que a escola hoje, ela eu vejo a escola como um ponto de referência. A escola, um ponto de referência para que nós podemos
ter contato com outras culturas. A escola hoje, né, ela tem no seu currículo essa base de fazer com que nós podamos se encontrar, inclusive ter contato com outras culturas, inclusive com a nossa própria língua escrita, né? Então, a nossa língua escrita hoje, ela está na escola. Então, a escola é um ponto de referência hoje, né? Vejamos que escrevemos no idioma Caingangue lá na escola, né? E também aprendemos outros idiomas, inglês, espanhol, né? Onde a gente está tendo contato com outras culturas. Então, a escola hoje, eu defino ela como um ponto de referência dentro da terra indígena. Digo, se me permite, que eu quero abrir aí para os colegas, fazer alguma pergunta, alguma questão assim. Sim, Depois sim. eu Pode ser. Depois eu quero focar um pouquinho mais na cultura também, né? Tá bem. Então, nós estamos com algumas perguntas no YouTube, e daí eu vou pedir para que quem quiser se inscrever por aqui, que levante a mãozinha, né, se quiser falar, ou pode escrever também pelo chat. Eu vou ler que a educação, tá? Teve então uma pergunta da Camila Paula de Siqueira Maués, uma dúvida. Professor Zaqueu, não é possível a união de pessoas do mesmo grupo Caingangue? Só é permitido de grupos diferentes? No caso das pessoas Camé e Cairu, né? Se é permitido 2 Camés ficar juntos e 2 Cairus ficar juntos? Essa é uma pergunta. Outra pergunta é do Mauro Zanon. Poderia também nos ensinos básicos e ensino médio ter matérias semelhantes às eletivas da faculdade, adaptadas às culturas regionais para se conhecer as culturas próximas? Algo em parceria com as universidades regionais de educação e regionais? É sobre, né, se algumas disciplinas poderiam ser o que a gente chama de disciplinas eletivas, né, no curso superior. Outra questão: a educação escolar indígena ainda não atende à cultura caigangue. Os currículos das escolas estaduais, né, eles estão sendo reestruturados? Essa é uma pergunta. Tá bem. Vamos lá para a primeira pergunta, então, né? Que é a das marcas, né? Camé e Cairu, né? Isso. Dentro da cultura Caingangue, né, nós temos 2 clãs, né? Temos 2 clãs que são eu diria que são os índios puros, né? Puros originários, que são Camé e Cairu. Esses, né, não casam entre si, né? A própria cultura, ela faz com que nós temos que se curvar à cultura, né? Porque os iguais não casam. Camé com Camé não se casam. Cairu com Cairu não se casam. Se casam as marcas complementares, que é Camé e Cairu, podem se casar. Por quê? Aí vem a questão do futuro, né, do próprio casal. Porque se os iguais casam, né, se os iguais casam, há um perigo de que os filhos possam, né, nascer, né, com problemas genéticos, porque são considerados irmãos. Aí há um perigo
também que a criança pode nascer com problemas especiais, né? Então, isso não ocorre, né, dentro da cultura caingangue. E se ocorre, né, é porque as famílias hoje não têm esse entendimento ou não conhecem sua própria marca, né? Porque há um perigo de que a criança ela possa nascer com esses problemas, com necessidades especiais. Ela pode nascer muda, pode nascer cega, pode nascer com problemas geneticamente, né? Pode nascer com problemas, né? E lá no século XIX, lá no século XVIII, inclusive no começo do século XX, aí até metade do século XX, né, tinha as lideranças do passado, né? Inclusive, se isso ocorresse, as pessoas eram expulsas da aldeia, né? Pelas próprias lideranças. As pessoas que se casam entre parentes, que é camé com camé, cairu com cairu, eram expulsas. E muitas vezes, né, o problema poderia acontecer se a mulher engravidasse, ela poderia parir duas crianças, né? Crianças gêmeas. Então, se isso ocorresse, as crianças eram sacrificadas por não entender, por o cunhã, o pajé não entender, né, de qual dos dois era o do bem ou do mal. Então, eles eram sacrificados, né, as crianças, né? Então, nós temos esse medo, né? Inclusive, a gente, né, orienta os filhos da gente para que isso não ocorra. A gente identifica para os nossos filhos aquelas famílias lá que podem se casar, aquela família que pode namorar, aquela outra família não pode, que são teus parentes, né? Então, culturalmente, é proibido, né, casar dentro do seu próprio clã. Que nós temos os clãs opostos, né? Temos Camé e temos Cairu. Então, esses clãs são clãs complementares, né? Que é um Reté e um Raror, né? Quando se unem, né? Saem essas grandes festas na aldeia, né? Acho que, inclusive, já participou, né, Diego, lá em Nonoá, em Botoro, Condá. Aqui não temos oportunidade, ficou só uma semana aqui, né? 2 semanas, uma coisa assim, né? Então, quando ocorre esses atos cerimoniais de casamento, né? Tu vê que é muito lindo, né? E é muito aplaudido pela sociedade caingangue, quando são de clãs opostos. Quando são do mesmo clã, dentro do próprio clã, né? As pessoas não são bem vistas pela sociedade caingangue, no caso entre os parentes. Tá? E a outra pergunta, eu vejo que há uma necessidade, né, dessa lei 11.645, né, se a universidade acolher e colocar dentro do seu currículo, né, uma disciplina eletiva para poder futuramente aquele curso, né, está sendo ofertado dentro desse curso, essa disciplina eletiva, para que futuramente o próprio aluno tenha interesse em saber um pouco mais de uma sociedade que vive ali pertinho dele, né? Como os caingangue, são a maioria aqui no Rio Grande do Sul. E temos várias instituições federais e públicas, né? E instituições privadas também,
que estão próximos a nós. E se essa lei sendo acolhida pelas instituições, eu acredito que parte dessa questão discriminatória, que não respeita o jeito de ser do Caingangue, do Guarani, do Charrua, que tem aqui no estado de Choclen, né, não vai ser respeitado, porque a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? Então, se as instituições, né, universitárias acolher isso, seria de bom grado para a nossa sociedade indígena, para a gente poder estar dialogando mais próximo à questão indígena com a sociedade envolvente. Aí podemos estar, né, fazendo essa interculturalidade, né, atravessando barreiras e a gente podendo conviver dentro de uma sociedade em harmonia com a nossa cultura, com a outra cultura, para a gente poder ser mais humano e poder conhecer o outro, que o outro está ali pertinho. Muitas vezes, o que está pertinho a gente não conhece. Muitas vezes a gente busca conhecer uma outra cultura lá do oceano, né? E a cultura brasileira está pertinho aqui, né? E a outra questão, Diego, outra questão, eu vejo que tem todas as possibilidades, né, de fazer com que a gente possa ter esse entendimento, de fazer com que, né, a própria cultura indígena, seja ela Caingangue, Guarani, o Charrua ou Choclen, que está aqui no estado, a gente poder estar dialogando, né, com a sociedade envolvente e mostrando para a sociedade que nós temos, diria eu assim, nós temos um Deus diferente. Nós temos uma crença diferente. Nós temos um jeito diferente de aprender e de ensinar. Porque se os currículos, né, da instituição escolar indígena, elas já vêm formatadas de lá, né, não do MEC, né, mas aqui do estado, né, e muitas vezes não tem essa abertura para a gente poder dar atenção para a nossa própria comunidade, para os nossos próprios filhos. Porque, veja bem, eu quero que o meu filho seja mais índio. Eu quero que ele seja mais caingangue, né? Porque não adianta eu formatar um currículo, né, e atender uma especificidade, né, que é a educação tecnicista. Que não adianta eu formar o indígena e dizer, ó, tu está formado, agora vai para onde? Se ele vai ficar aqui na terra indígena. Temos que ter um currículo que atenda de fato para que ele continue sendo mais índio e fique aqui junto com a sua comunidade, para que atenda de fato a nossa especificidade. Porque se eu pensar dessa forma, que o Estado hoje ela envia os currículos formatados, é a mesma coisa que atender, né, o capitalismo. Eu não quero formar mão de obra para as grandes empresas, para mandar os índios para os grandes centros. Eu quero formar o indígena para ele continuar na aldeia, atendendo de fato a nossa questão específica. Porque nós temos a questão ambiental, nós temos a questão da ciência da terra, nós temos a questão das ciências humanas, nós temos a questão da saúde,
precisamos atender, de fato, especificamente, essas 5, né, áreas diferentes uma da outra aqui dentro da TNT. Né? Porque nós estamos cada vez ficando mais cofá, né? Estamos ficando cofá. E precisa os jovens, as jovens, ocupar esses espaços que vão ficar vazios quando a gente ficar mais cofá. E precisa mesmo garantir isso. E a educação escolar indígena, ela atender de fato mesmo a nossa especificidade. Aonde nós vamos ter um professor Caingangue, Camé, onde ter um professor Cairu. Porque, veja bem, colegas, se eu estou em cima de um currículo, debruçado em cima de um currículo que vem lá do Estado, eu estou atendendo especificamente uma educação tecnicista, formar mão de obra para o mercado de trabalho. Mas não é isso que eu quero. Nós queremos é que o nosso cainganguezinho, no futuro, ele possa atender, de fato, a nossa especificidade. Se preocupar com a nossa questão da saúde. Que nós temos as ervas medicinais e precisa alguém estudar isso para transformar, né, isso, né, de um atendimento específico, né, na questão dos nossos enfermos aqui futuramente. E a questão da educação também. Precisamos que os nossos jovens, as jovens, né, entendam de fato que é preciso cainganguizar cada vez mais o índio. Se a gente não se preocupar com isso, daqui 50 anos, 100 anos, vai ser como uma lenda. No Rio Grande do Sul, passaram os caingangue aqui. Então, é a mesma coisa que a gente tem um museu a céu aberto, né? Perambulando, sem um destino. E nós precisamos que a escola, como um ponto de referência, atenda, de fato, essas especificidades que eu ditei antes. Isso, Diego. Não sei se eu respondi às colegas ali, né? Mas sim, estamos aí conversando. Perfeitamente, Zaqueu. E veio, a partir dessas tuas reflexões, né? Veio outras perguntas aqui, que eu acho que algumas tu já respondeu, mas eu vou ler aqui. Da Paula Ribeiro. Professor Zaqueu, a partir da sua experiência, né, no mestrado e doutorado em educação, como você avalia o ensino de história e da cultura indígena no currículo da educação básica? Parabéns pela excelente palestra. Muito obrigado. A Vilma pergunta, então, pergunto-me como os professores de agora em diante podem ajudar os estudantes caingangue com a diferença de idioma a se relacionar no ambiente escolar em relação da educação da matemática. Eu queria aproveitar essas questões aqui, que eu acho que tu já respondeu, e fazer uma reflexão em cima do que tu comentou, e sobre o papel dos institutos federais, né? Principalmente aqui a gente está representando o Farroupilha e o Instituto Federal Rio Grande do Sul, né? As pessoas do Giovanni, do Miguel Ângelo e outros que estão por aqui. Nós temos, né, as duas instituições, muitos campos perto das aldeias. Aí perto da Guarita tem o Campus Frederico Westphalen, né? Perto ali do Ancorá tem o Santo Augusto, tem Santo Ângelo. Lá em Erechim, né, a própria cidade é um nome caingangue, né, o Erechim, né, Erechim, Passo Fundo também, é isso, Campo Grande. E eu queria, em cima do que tu relatou, né, a dificuldade que tu teve no ensino superior e a necessidade dessa cainganização da escola, necessário que a escola, né, forme o indivíduo para ficar na terra, né, para trabalhar os seus conhecimentos da cultura caingangue. E você sabe que nós temos cursos técnicos, né, de ensino médio e cursos superiores também,
que atendem às demandas econômicas da região, inclusive muitos cursos que interessam aos Caingangue, né? E eu queria, assim, de que forma tu acha que as instituições, os IFES especialmente, né, pensando nos alunos do ensino médio, mas também de superior, as instituições podem melhor acolher, né, os estudantes indígenas, especialmente Caingangue, né, nos IFES, né, nos IFES em especial, que é o nosso caso, porque a gente tem um índice muito baixo, né, de estudantes indígenas. Eu estava conversando esses dias com o Giovanni, o pessoal de Erechim, e são muito poucos alunos, né? E provavelmente eles entram nas instituições, mas eles não conseguem obter êxito. E a gente sabe que da culpa não são desses alunos, né? A instituição que não consegue se relacionar devidamente com essa alteridade, né? Com essa diferença. Eu queria, assim, te ouvir um pouco sobre isso, né? Uhum. Tá bem, Diego, eu quero responder a questão da história e da matemática ali primeiro, depois a gente conversa um pouco sobre essa questão do IFES, né? A questão da história no ensino básico, né? O ensino de história da educação básica, colega, eu vejo que a que se aproxima mais com a questão indígena, né, no ensino de história, não é essa questão que é estudada, né, dentro de um patamar, né, onde possa estar atendendo, né, um outro lado, né, da Grécia Antiga, da Grécia Nova, né, mas eu vejo que precisa, sim, né, para a gente poder atender de fato a especificidade das regionais, das regiões, né, estar incluído, né, dentro da instituição, né, esse patamar onde eu estava falando, que a gente precisa atender, de fato, o nosso vizinho que está ali pertinho da gente, e muitas vezes ele não conhece, né, a história caingangue. Não conhece muitas vezes como é que foi formado aquela aldeia. Muitas vezes, não, é índio, índio é tudo igual. Não. Né? Então, eu diria que a história, né, eu diria que teria que, pela experiência que eu tenho, teria que atender, de fato, a questão da região. Né? Por exemplo, que eu moro na terra de Jaguarita, onde ela abrange 4 municípios aqui, né? Que são Tenente Portela, Miraguaí, Redentor e Erval Seco. Então, trabalhar essa questão da história dessas regiões, não da Grécia Antiga. Lá, a Grécia Antiga vai buscar depois, não no ensino básico, não, né? Mas lá na instituição universitária ao qual você se dedicar para buscar mais esse saber, né? Porque, veja bem, se a gente conseguir fazer com que... nós estamos há 5 séculos, né, de invasão no Brasil. Se nós contar parte, né, parte desses 5 séculos, né, de invasão no Brasil, nós já temos ganhado o mérito, né, para poder que o nosso aluno, né, o nosso ser de ensinar, de mostrar a realidade de cada povo para aquela região, nós já teremos um ganho muito grande. E aí a discriminação, aos poucos, ela vem reduzindo. Isso é importante para nós, para a gente poder viver essa questão da interculturalidade. Né? Veja bem, teve um momento que eu estive na cidade, mas acho que mais ou menos uns
15 a 20 dias aí para trás, aí, eu estive na cidade, onde eu vi um senhor e uma senhora, né, uns parentes meus, uns caingangue velho, foram para a cidade e levaram seus filhos, seus netos, todos, e estavam lá sentados, lá no centro da cidade, né, numa sombra, né? Estavam lá, parece que era uma comemoração, mas estavam lá repartindo alguma coisa lá que compraram, que era frutas, refrigerante, banana, mortadela, salame, pão, estavam lá comemorando, estavam comendo tudo junto. Né? E aí teve um momento lá que eu vi que um cara saiu lá dentro de um banco, lá, um banco acho que do Banco até, eu vi ele comentando lá com outro cara, dizendo assim, ó, tu vê aqueles índios ali, ó, eles podiam estar comendo lá na aldeia, lá na terra deles. Por quê? Porque ele não entende que a questão, né, da invasão, né, do nosso território, né, não temos mais as matas, não temos mais os rios, né, sadio para buscar o peixe, não tem mais a mata para caçar, não tem mais a mata para coletar frutas. Então, eles foram para a cidade e lá, com pouca verba que tinham, compraram esses itens aí, estavam comemorando junto lá, como se tivesse ido numa caçada. Então, se fosse dentro da aldeia, tivesse ido numa caçada, iam chegar num espaço doméstico da família, com a caça, com a fruta, com os abacaxi, com os itens que consegue nas coletas, estariam comendo tudo junto, né, no espaço doméstico da família. Mas como não tem isso, pela questão própria dos arrendamentos de terra, foram comprar na cidade, porque lá no mato não tem mais. Eles estavam reproduzindo aquilo lá, de forma transformada, estavam reproduzindo a cultura. Né? Então, se a gente contar isso dentro de uma sala de aula, né, numa disciplina de história, e mostrar que essa realidade, né, essa realidade está acontecendo, é porque esses itens não se tem mais lá na mata, não se tem mais lá na mata, não se tem mais lá nos rios, né? Mas nas grandes fruteiras, nos grandes centros da cidade, esses ainda existem, porque tem os agricultores familiares que plantam isso e vendem para as grandes fruteiras, onde o índio vai lá e compra, né? E senta-se numa sombra para repartir aquilo, comer em coletividade, né? Então, isso faz parte da nossa história, que nós vivíamos no passado, mas hoje, de forma transformada, estamos reproduzindo nossa cultura, né? Na sombra, mesmo que não seja dentro da aldeia, mas é lá na cidade. Ele não sabe que daquele espaço da onde ele falou aquilo, na frente do banco lá, na instituição financeira, ele não sabe que aquele espaço da onde ele estava falando, aquela terra já foi nossa. Então, teria que ter pelo menos um mínimo de respeito para poder falar isso, porque ele não sabe que aquele lugar onde ele está pisando já foi nosso. E ele não podia estar ofendendo nós em cima do que é nosso. Né? Então, essa questão, assim, só para um pouco assim a questão da história, mas de forma transformada, a gente reproduzir isso na escola para o nosso aluno poder ter esse entendimento. A questão da matemática, eu vejo que nós temos o nosso jeito de vários números, inclusive o espaço, o tempo, né? Porque nós temos o nosso calendário, né? Caingangue, ele começa para nós em agosto, que seria o ano, né, de fartura, onde tem as novas brotações, né, começam a brotar. E ali vem junto com aquelas novas brotações o nosso alimento.
E o nosso alimento, né, que é o fuá, que é o cumim, que é o fãe, que é o dã, né? Essas nossas comidas típicas, elas têm uma forma de nós reproduzirmos dentro da matemática em qual tempo ela pode reproduzir, ou ela está produzindo. Porque nós temos no ano 12 meses. Esses 12 meses, nós estamos dividindo ele em 4 estações. Né? E dentro das 4 estações, nós temos os meses. E os meses são divididos em fases da Lua. E essas fases da Lua são divididas em dias. E muitos deles têm uma semana. Ou uma semana e meia, 2 semanas e meia. Então, essa questão da matemática poder transmitir ao nosso aluno dentro da aldeia, né, teria que atender, de fato, dentro do currículo escolar. E nós, hoje, não estamos tendo oportunidade para poder, né, fazer com que a educação escolar indígena, de fato, atenda especificamente nós. Né? Eu acho que já conhece isso aqui, né, Diego? Educação indígena em diálogo. Né? Isso é produzido pelo Zaqueu Claudino, né? Tem esse exemplar aqui, né? Educação indígena em diálogo. Né? Então, educação indígena em diálogo, é para fazer isso, Diego, isso aí. Uhum. Isso aí. Então, isso para dialogar com a instituição. A educação indígena dialogar com a instituição lá fora. Essa era a ideia. E está sendo ainda né? Estamos protagonizando isso. Para que ela dialogue com as instituições. Para poder atender, de fato, né? Os nossos parentes que muitas vezes saem da aldeia para buscar um título, uma graduação, né? Até mesmo, né, num curso tecnológico, né, que o Instituto Federal oferece, e muitas vezes não é porque o aluno não se adaptou na instituição, mas sim porque a instituição não pôde atender de fato o que o aluno indígena esperava. Nós temos Instituto Federal ali em Frederico, onde, da minha escola, onde eu fui diretor da escola indígena, eu fui diretor de escola indígena por 6 anos. Né? 6 anos eu fui diretor de escola indígena. Hoje estou para ir para uma sala de aula, porque agora, em tempo de pandemia, né, venceu o meu prazo, né, que era primeiro 3 anos de diretor, podia renovar por mais 3. E aí, com 6 anos, eu já terminei meu tempo. Então, na escola onde eu era diretor, nós tivemos 4 alunos que prestaram a seleção, o processo seletivo no Instituto Federal de Frederico, onde 3 conseguiram, né, êxito para poder frequentar a escola técnica lá de Frederico. E os nossos alunos, não é porque eles desistiram, é porque, de fato, a instituição não tinha, não diria uma atenção específica, mas não tinha um diálogo próximo aos nossos alunos. Até porque nossos alunos, eles foram para lá, eles são muitos jovens, né? 13, 14 anos de idade, né? 15 anos.
E eles não são acostumados também a ficar distante dos pais uma semana e voltar só os finais de semana para casa, né? Porque na nossa cultura, nossos filhos vão para onde a gente for, seja, né, a passeio, seja ao lazer, né, seja ao estudo, né? Como eu tive que vir buscar minha família aqui na Guarita quando eu fui estudar fora, né? Porque eu sentia saudade dos filhos, e eles também de mim. Então, eu tive que conversar com a universidade para poder levar eles, né? Então, na época lá, conseguimos lá com a universidade para onde eu ia ficar com a minha esposa e meus filhos. E nossos alunos da Instituto Federal, não é porque eles não conseguiram se adaptar, mas é porque a instituição não teve um diálogo próximo, não está preparada para atender e acolher, né, de fato, esses alunos. Então, precisa de uma formação básica, né? A instituição deveria ter uma comissão, ou, sei lá, dentro do próprio instituto, lá ter um programa que tivesse alguém, né, responsável para estar tendo um diálogo com os alunos indígenas para que eles pudessem permanecer. Então, quando o encanto, né, de estudar numa instituição federal, né, quando o encanto não chegou mais ou não é mais encantado, eles desistiram. Mas não por vontade própria, mas é porque, de fato, não teve, né, um acolhimento como era para ser, né? Quem sabe, né, alguém, né, da comunidade ou algum professor indígena tivesse lá junto para poder, aos poucos, fazendo aquela questão de integrar o aluno indígena junto às suas turmas. Porque, como são os jovens, né, os nossos jovens são meio acanhados, né, são meio vergonhosos. Então, isso, aos poucos, também foi distanciando eles da instituição. Então, precisa ter alguém, de fato, para poder, né, absorver esse conhecimento caingangue de acolhimento para que os nossos jovens continuem estudando na instituição federal. Isso, Diego. Perfeito, Zaqueu, muito obrigado. Bom, nós estamos nos aproximando das 9 horas da noite. Eu sei que, né, conheço o Zaqueu de alguma data já, sei que por ele a gente vai até as 2 da manhã conversando, mas queria perguntar, né, se alguém mais tem alguma questão, se deseja se manifestar, pode abrir o microfone, para a gente ir encaminhando já, né, o encerramento desse dia de palestra, que foi maravilhoso aí para todos nós. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, vi que o Giovanni abriu a câmera aí. A palavra, Giovanni. Parabenizar, né, Diego, o Zaqueu pela fala e dizer assim que muitas das questões que o Zaqueu coloca são questões que o diálogo, né, aqui com as cidades regionais, né, também com os caigangues e com os guaranis, a instituição assim tem dialogado, mas é muito necessário que a gente torne esse diálogo ações concretas, né? Então a gente tem esse compromisso também de poder avançar nessa questão, principalmente também na questão epistemológica, né? Porque os cursos técnicos muitas vezes eles têm uma tendência a, não só a formação para o mercado, mas também de imposição, né, de alguns valores, de algumas culturas. Mas agradecer muito a fala do Zaqueu, é muito importante, né, as instituições oportunizarem essa fala para a comunidade de forma geral, mas também internalizarem esse discurso. Agradecer, Zaqueu, assim, parabenizar pela fala, né, e muito obrigado por partilhar, né, o teu saber, o teu conhecimento, também a tua perspectiva e vivência, assim, né, e que ninguém mais passe pela experiência da escola que tu passou, né, que tu comentou lá no início, né, onde o próprio alimento era o motivo para a punição, né, se não falasse a língua que era imposta, né, que as nossas instituições possam, então, reverter ou
ou corrigir esse rumo aí que tomaram na história. Mas muito obrigado. Parabéns, né? Agradeço também pelo convite. Obrigado, Giovanni. Não havendo mais, então eu queria te agradecer, né, em nome do Instituto Federal Farroupilha, Campos Alegrete, dos parceiros, né, que estão com nós aqui. Eu te agradeço aqui a excelente palestra, o tempo que tu disponibilizou para nós, o aceite imediato, né? Eu e o Zaqueu nos conhecemos aí há uns 5, 6 anos, né? Ele me recebeu lá na Guarita, muito preocupado com o meu trabalho e também me ensinou bastante aí naquele período. E desde lá somos parceiros, né? E vamos buscar aí alicerçar mais essa parceria junto com outros colegas né, no Instituto Federal Farroupilha, né, principalmente nos campos mais próximos das aldeias. Vamos, né, criar um movimento aí dentro do Farroupilha para tentar acolher mais os caingangue, né, em nossa instituição, que estamos tão próximos, mas alguns campos parece que estão tão longe, né? Então, a gente agradece. A professora Graziela Mota, do Campus Frederico, que tu conhece também, que eu agradeço aqui no chat, né, a tua palestra e as palavras sábias aí para nós. Muito obrigado. A Graziela já esteve aqui em casa, aqui, inclusive, Diego. Né? Sim. Já esteve aqui em casa, até apresentei ela com um livro meu, né? Eu vi que tem alguém ali que pediu onde encontrava esse livro, né? Eu posso depois estar enviando esse livro para quem queira adquirir. Diego, tu pode intermediar aí, que eu posso te enviar lá para o teu endereço, né? Ou envio direto lá para o pessoal que queira adquirir um exemplar, né? Que é a educação indígena em diálogo com a educação, né? Educação envolvente, né? Da sociedade envolvente. A professora Graziela está com a mão levantada, por favor. Pode ir. Boa noite a todos e todas. Então, olá, professores, aqui é um prazer enorme te ouvir novamente. Sobre a nossa visita, agora o senhor vem aqui para o Frederico passar um tempo aqui com a gente, ou eu vou ter que voltar aí também para a gente conversar mais. Eu queria dizer que, bem nessa fala, né, nesse início de semestre, a gente tem discutido muito essa questão, né, da permanência dos estudantes indígenas, e refletimos bastante e chegamos à conclusão que precisamos de uma formação urgente. Até já estava conversando com o Diego a respeito, e o seu livro vai ser a nossa Bíblia aqui, né? Para a gente debater, discutir. Nós estamos com 2 estudantes indígenas que também estão. Um já foi convidado e já topou participar desse grupo também, então a gente ainda deseja fortemente que os indígenas permaneçam conosco, né? Crie-se uma comunidade, né, deles aqui para eles, e precisamos convencer, né, todos os professores, esse é o trabalho mais difícil, eu acho, de que todos os professores precisam conhecer e respeitar a cultura caingangue, a cultura indígena da região, né? Porque é impossível o Instituto Federal estar no meio de várias terras indígenas e não formar os indígenas, né? Isso é uma vergonha que eu sinto, mas eu acredito na boa vontade de algumas pessoas e acredito que vamos chegar lá, professor. Vou te incomodar um pouquinho também, viu, para aparecer por esses ladinhos aqui também. Um abraço e parabéns pela fala. Não tem problema, professora Graziela, a gente está à disposição. Nesses tempos de pandemia, né, a gente fica mais por casa, né? A gente não tem agora saída, não tem viagem, não tem convite a palestras, né? Por causa das aglomerações que podem estar ocorrendo, né? Mas, assim, Graziela, eu tenho essa disponibilidade, né, de fazer esse diálogo com as instituições, até porque o meu livro, né? Meu livro, quando eu comecei a escrever ele, né, foi quando eu estava fazendo especialização, entrando no mestrado. E aí eu tinha essa ideia de educação indígena
dialogar com a instituição, para poder fazer com que os próprios docentes e a própria pró-reitoria, a reitoria, né, seja ela privada ou pública, entender um pouco, né, da questão da cultura Caingangue, para poder ter esse acolhimento, para que também o próprio Caingangue, o próprio indígena, ele também seja visto numa sociedade, né, que muitas vezes, né, nos discriminaram, mas que também nós também somos capazes de estarmos lá, ocupando a mesma cadeira, né, que tu ocupa hoje, né, Graziela? Tá? Estamos à disposição para esse diálogo, tá bem? Isso mesmo, prof. Eu agradeço e imensamente, assim, em nome do Instituto de Frederico, né? E também queremos nos colocar à disposição para sempre contar com a gente, nos ajudar nesse diálogo, né, trazer esse indígena para formar, para ser um professor, para estar aqui com a gente, para ser, quem sabe, um intérprete, né, um ajudante dos docentes aqui, porque a gente tem, né, intérpretes para Libras, né, para outras culturas, vamos dizer, para outros idiomas, e a gente não tem aí o intérprete para o indígena, né, um auxiliar, assim, para fazer essa educação acontecer, né, com menos impacto, vamos dizer assim, né, com mais respeito, com mais, né, enfim, é uma coisa para a gente pensar a nível institucional, assim, e amadurecer essas ideias aí. É verdade, Graziela, é verdade. Mas é como eu falei, né? Se a gente não está pela sociedade que ajudou formar, né, a sociedade brasileira, né, nós estaríamos deixando de lado a sociedade indígena que ajudou tanto, né, a sociedade envolvente, né? Mas assim, vamos, né, dialogar, vamos buscando políticas públicas para a gente poder fazer que as próprias reitorias possam entender, de fato, que há uma necessidade e uma prioridade para que aquele povo que está sendo, né, injustiçado há mais de 500 anos possa estar também dentro de uma instituição fazendo reconhecer e conhecer, né, a sua própria cultura se expandindo para os outros países, né? Então, esse é um desejo meu, é um sonho que eu carrego comigo. Não sei se vou alcançar, mas as minhas escritas vão ficar aí para continuar a nossa história. Tá bem, muito obrigado. Então, né, certeiras as tuas palavras. Concordo, né, com todas as colocações e vejo essa grande necessidade de desenvolvimento institucional. Então, acho que nós encerramos a atividade. Agradeço mais uma vez a todos, né,